Meus amores, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. A primeira coisa, deixa eu compartilhar aqui a tela no Word, porque fica mais fácil de mostrar para vocês. É o seguinte, eu quero apresentar para vocês essa tabela. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. E por que eu fiz tanta questão de hoje apresentar isso para vocês? Porque isso ainda é muito confuso para quem entra no digital. Eu confesso para vocês que não foi de primeira que eu entendi isso, que eu tive esse entendimento sobre essas questões, e é por isso que eu acho que elas são tão importantes. Porque o que a gente está fazendo aqui é elevando o nível do negócio de vocês. Então, se a gente está indo para um nível a mais, a gente precisa entender o que acontece, o que é cada coisa. Então, todo mundo já ouviu falar em perpétuo, em lançamento e em high ticket, certo? E aí você pode pensar, mas esse produto é lançamento, esse produto é perpétuo, esse produto é high ticket, e aí a fala faz a gente ficar extremamente confusa. Então, vamos começar para entender de fato o que é um perpétuo, o sistema de perpétuo, né? Quando a gente fala a palavra perpétuo, a gente está falando de um modelo de negócio que vende o tempo inteiro. Então, por exemplo, uma loja, a farmácia, ela é perpétua, está o tempo inteiro ali, aberta para vender. Uma escola é perpétua. Esses serviços onde a pessoa pode comprar o tempo inteiro. A intenção aqui é a construção de um negócio, é a construção de uma empresa. Então, faz sentido para vocês que a empresa de vocês esteja o tempo inteiro entrando dinheiro? Né? Faz sentido que esteja o tempo inteiro crescendo e entrando grana, porque vendas é o oxigênio da empresa. Então, o primeiro ponto temos e gostaríamos de criar um modelo de negócio perpétuo, que vende o tempo inteiro. Só que quando as pessoas falam de perpétuo, muita gente fala assim, nossa, mas perpétuo é só produto barato, né? São aqueles produtos baratinhos de R$ 97. E isso não é verdade, porque você pode vender de forma perpétua mentorias, consultorias, atendimentos. Então, o perpétuo, quando você ouvir essa palavra, não associe mais a produtos baratos de R$ 97 ou até menos. Associe perpétuo a um modelo de negócio que vende o tempo inteiro. Modelo de negócio que está sempre vendendo. E por que é importante vocês entenderem o perpétuo, vocês terem um modelo de negócio dessa forma? Porque ele dá previsibilidade. E o que isso significa? A gente precisa sempre entender. Quando eu vou fazer o planejamento de vendas de vocês, como que ele pode ser usado para que você tenha essa previsibilidade. Então, por exemplo, eu planejo que no mês de junho eu faça essa ação e essa ação. Então, se eu vender... a ideia é que eu venda pelo menos X produtos em cada uma dessas ações e a previsibilidade é tal. Então, percebe? Com esse modelo de venda, você consegue, né, ser mais previsível. Qual que é a dificuldade de implementação? É fácil e é recomendado para iniciantes. Ponto. Então, para quem está começando, esse é um modelo que é bom de trabalhar, porque dá tudo isso que a gente já falou. E aí, eu quero ir com vocês lá para o high ticket. E aí, o que é high ticket? High ticket é um produto, high ticket significa mentoria, high ticket, não. High ticket é uma precificação. Então, é o preço, o ticket que é high, ou seja, que é maior. Então, o que não é high ticket? Mentoria não é high ticket. Mentoria pode ser vendida a um preço maior. E aí a gente fala, tipo, faz o teu high ticket, como uma forma... mais prática, mas eu preciso que vocês entendam isso. A partir disso, a gente vai falar mais a fundo o que pode ser um high ticket, né? E aí, quando que ele pode ser utilizado? Para dar mais lucro. Então, por que para dar mais lucro? Porque high ticket tem uma margem maior. Então, você consegue cobrar um pouco mais. Luana, todo mundo pode fazer high ticket? Sim, todo mundo pode fazer high ticket. O que contempla uma oferta high ticket? É a entrega. É a forma como você entrega a informação para a pessoa. É a forma como você apresenta, é o que você dá de suporte para a pessoa. Então, vamos supor, por exemplo, as minhas consultorias. Pronto. Diferenciou essa consultoria de 497 para uma mentoria de R$ 6.000.
qual é a grande diferença? Qual foi o gap? A entrega é totalmente diferente, o processo foi se afeiçoando, os resultados foram mudando, a entrega foi mudando, então tudo passou a ser totalmente diferente. Então, entenda, o que fez a Luana sair de 450 para 6 mil? Foi o processo. E aí, aqui eu quero, ao mesmo tempo, encorajar vocês e, ao mesmo tempo, aterrar vocês. Por quê? Às vezes, a gente tem a impressão de que a gente já tem que começar cobrando 3 mil reais, mas às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente não consegue. E mais do que a gente não conseguir, porque isso a gente consegue resolver com crença e tudo mais, às vezes o nosso produto realmente não vale isso. Então, quando a gente vai trabalhar com high ticket, a gente precisa entender como é a entrega que eu estou fazendo. A entrega que eu estou fazendo, ela realmente condiz com o preço que eu estou cobrando? Realmente, por quê? Porque naquela época, se eu cobrasse o que eu fazia para a Lieta por 450 reais, se eu cobrasse 6 mil naquela época, não valia. Não valia aquilo que eu fazia, não valia. Por quê? Porque o seu trabalho era ruim? Não, porque ainda não estava, a minha entrega não estava amadurecida como é hoje. Então, a gente está falando de um processo de olhar para o negócio e avaliar. Cara, isso aqui eu consigo precificar high ticket. E aí, isso é legal porque vocês estão em ambiente seguro. Então, aqui é local de você falar, cara, eu acho que isso aqui não vale. Eu vou ser a primeira pessoa a falar, vale sim, você pode cobrar isso sim, porque você tá só com medo. Mas vão ter outros momentos que eu vou falar, olha, vamos dar uma reduzida para a gente poder validar. E o que significa a gente poder validar? A gente ter resultado mesmo, a gente ter mais alunos, a gente ter mais mentorados, a gente ter mais pessoas pagando para que a gente dê mais resultado e com os resultados a gente consiga aumentando o preço. Então, high ticket é difícil? Não é difícil, é muito fácil a implementação, a gente precisa só criar uma estrutura dessa, de entrega maior. Muitas vezes, gente, essa entrega, ela é muito mais o acompanhamento, aumentar o tempo de acompanhamento, estar ali com a pessoa o tempo inteiro, do que qualquer outra coisa, tá? Então, não fiquem achando que é coisa de outro mundo fazer um high ticket, porque não é. A ideia, na verdade, é que vocês, que a gente estruture o de vocês aqui também, tá? Beleza, lançamento. O que é um lançamento? O lançamento é um produto? Meu produto de lançamento. Não, o lançamento é um funil de vendas. É uma forma de vender o seu produto, seu serviço, seu produto. Ou seja, quando você for lá no Notion, você vai ter uma parte onde fala assim, dos funis e tudo mais, e você vai ver lá um funil de lançamento. Então, o lançamento é só uma forma de vender aquele seu produto. Vamos supor que eu tenho um produto aqui, GPS do prazer, da Jéssica, me lembrei. A Jéssica tem o GPS do prazer. O GPS do prazer, ele pode ser vendido de forma perpétua, ou seja, todos os dias ali ou sendo ofertado, ou ele pode ser vendido em lançamentos. Ou seja, para que ela vai fazer isso? Para que ela tenha picos de vendas. Hoje em dia, tem pessoas que não fazem mais lançamento no estilo tradicional, de 4 aulas, tanana. No entanto, engana-se quem pensa que o lançamento acabou. Por quê? Porque, na real, eu tava até conversando com o Regis sobre isso hoje. Eu falei, caraca, ele tá participando de um lançamento. E aí eu virei para ele e falei assim, tu sabe que vai ser vendido um curso no final para você, né? Tá participando de 4 aulas gratuitas. E aí eu falei, você sabe que ele vai vender? Eu falei, o nome disso é um lançamento. Ele acontece com 4 aulas, no final ela vai ofertar. Aí ele, mas eu não vou comprar. Eu falei, olha, se você se engajar, provavelmente você vai comprar. Porque o lançamento ele é criado para isso. Luana, eu vou fazer lançamento? Entrei no digital, vou fazer um lançamento? Quais são as chances de dar merda? Todas. Por quê? Porque lançamento, existem etapas no lançamento. A gente tem uma etapa de aumento da autoridade, a gente tem uma etapa de antecipação, a gente tem uma etapa de geração de desejo pelo produto, de geração de desejo pelo evento, abertura de carrinho e pós-lançamento. Então, tipo assim, só de falar isso me cansa. Por quê? Porque é ruim? Não, é muito bom, é muito massa, dá pico de venda, e é importante que tenha isso também. Mas para quem está começando, não é saudável, entende? Não você vai ter que fazer tudo sozinha e tudo mais. Então, e por que eu estou falando isso? Em se tratando de lançamento, eu quero que vocês fiquem muito tranquilas, porque eu estou desenvolvendo um Trello
Até a Lívia tá fazendo comigo, tá junto comigo nessa. Estou desenvolvendo um Trello, onde vai ser um Trello de 45 dias de lançamento, para que vocês saibam exatamente o que fazer em cada semana até lançar. Então, por exemplo, eu vou lançar no dia 10 de julho. Então, 45 dias antes desse dia 10, eu preciso começar a me movimentar. Eu preciso começar a deixar tudo pronto para que no dia 10 esteja tudo ok. Então, eu estou criando para vocês esse Trello para que vocês saibam exatamente o que fazer em cada fase. E de uma forma possível, tá? De uma forma possível para quem tá no rolê e tá querendo fazer e não tem equipe e tudo mais. Por que é possível? Porque não faz sentido eu virar para vocês e falar assim, você vai ter que ter uma página de vendas com um pixel instalado, aí você vai criar uma campanha no seu gerenciador de anúncios, aí do gerenciador você vai criar tipo assim, você vai olhar para minha cara e vai falar, ou então você vai tentar fazer e vai surtar. E aí, muitas vezes, você vai desistir. Por quê? Porque é isso que acontece no processo quando a gente não tem direcionamento ou quando a gente quer fazer tudo sozinha de uma forma, aleatória. Então, primeiro ponto, perpétuo, lançamento e high ticket. Dito isto, eu preciso que agora a gente entre em escada de valor de vocês. Ou seja, isca, entrada principal e high ticket. Por quê? Porque baseado nisso aqui, a gente vai construir o modelo de negócios de vocês. Ou seja, Luana, o que isso significa na prática? Na prática, isso significa que a gente precisa ter todos esses produtos, ou o que a gente conseguir nesse momento, na nossa escada de valor, para que a cliente de vocês consiga ir crescendo junto com vocês. E aí eu vou até colocar aqui, Luana, como que eu vou criar minha escada? Eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Tudo vai começar pelo método de vocês. Tudo vai começar pelo método. Antes eu estou explicando o apanhado geral da coisa, porque o meu foco é que no final dessa aula vocês entendam a importância do método. E que é preciso que a gente bata nisso, porque vai ser a partir do método de vocês que todos os produtos vão ser criados. Conhecendo vocês, como eu conheço, a maioria não tem método ainda. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar. Por quê? Deixa eu dar um exemplo do meu agora, dar um exemplo para vocês. O nome do meu método são as 7 leis do desejo, certo? Então, veja, esse aqui é o método das 7 leis. Baseado nesse método, eu crio a minha mentoria. A minha mentoria é o quê? É o meu método, as 7 leis do desejo, sendo entregue para vocês de forma personalizada. Então, eu faço junto com vocês, eu ajudo vocês a aplicar as 7 leis do desejo. A gente está aplicando, nesse momento, a lei da clareza. Quando a gente finalizar esse mês, a gente vai ter batido em método criação de infoproduto. No final desse mês, a ideia, a gente está desde o primeiro encontro falando sobre isso. Então, a ideia é que vocês tenham isso lapidado para que a gente passe para a segunda lei. Qual que é a segunda lei? É a lei da transformação, que é quando a gente vai falar de cliente dos sonhos, e a gente vai falar sobre a persona, entrar nela e criar narrativa para ela e desenvolver tudo. Depois dessa cliente dos sonhos, o que a gente vai fazer? A gente vai... Só que tudo ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que vocês estão criando, a gente vai falar de funis no próximo encontro, enfim. Então, perceba, eu estou junto com vocês aplicando esse método. Só que qual que é a minha ideia? A minha ideia é, esse método é o meu produto principal, dele, com acompanhamento, eu entrego a minha mentoria, e dele, eu pego partes dele e crio produtos de entrada. Então, por exemplo, eu vou pegar lá no método, na lei da emoção, das vendas, existe um funil que se chama narrativas desejáveis, certo? Ou seja, são narrativas de vendas que vocês fazem nos stories e geram desejo e vende. Eu vou pegar esse pontinho do meu método e eu vou vender ele como produto de entrada. Outra coisa, dentro das 7 leis do desejo, na parte do conteúdo, eu ensino conteúdo baseado no método estrela. Eu vou pegar o método estrela e eu vou colocar como produto de entrada.
O que eu posso fazer aqui mais? Eu posso pegar, por exemplo, tudo que eu estou explicando para vocês, todo o meu conhecimento sobre criação de escala de valor, de metodologia de produto, e criar um produto, um checklist do meu primeiro infoproduto. Para quem não tem infoproduto, criar um checklist. Ou criar uma planilha. Ou criar um e-book sobre isso. Vocês percebem que tudo partiu daqui? A produção de conteúdo, as vendas, tudo que eu quiser vai ter que sair daqui. Então, por exemplo, quando a Cami fala meu método Camila Paiva, a gente vai olhar para o método dela, esse é o método Camila Paiva. E aí ela vai ter esse método no acompanhamento dela, que é o atendimento individual. A gente tem esse. Só que além disso aqui, a gente vai pegar esse método e vai pegar partes dele para vender de forma de entrada no tráfego. Então, eu vou fazer um desafio sobre isso, eu vou fazer uma planilha de comer consciente, planilha de hábitos saudáveis, planilha de tal coisa. Entende que tudo começou do que eu chamo de método principal. E aí, a partir daqui, eu tenho entregas diferentes. Então, entende que quando a gente tem clareza disso aqui, do central, todas as coisas, as ramificações vêm daqui. Orientações, tá? Eu indico que ele seja de 3 a 5 pilares. O meu são 7. Por quê que o meu são 7? Porque eu achei mais bonito. Porque eu pensei, 5 leis do desejo, tá meio estranho, não gostei muito. Eu acho que 7 remete ali aos 7 pecados capitais, não sei o quê. E aí tem toda a numerologia do número 7 e tal, que eu quis trazer. Mas assim, qual que é o mais legal mesmo? É que sejam até 5, de 3 a 5. Um pilar não é método, né? Se eu tenho um pilar, isso não tem um método. Se eu tenho 2, é uma coisa meio tipo 2. 3 é legal, porque você tem tipo tríade, aquele trio e tal, é massa, 3. E 5 é tipo o máximo para aquela pessoa coisa. Mas isso quer dizer que você não possa ter mais? Não, você pode ter mais. Tanto que eu tenho o meu de 7 leis do desejo, porque eu achei que a forma de falar ficaria mais interessante, certo? Então, beleza. Isso aqui, tudo certo, ficou claro, temos, né? Vamos até aqui. E aí, a partir disso, pensa, sempre vai ficar mais fácil criar os produtos, sempre. Porque aí sim as coisas vão fazer sentido na cabeça do seu cliente, sabe? Aí sim as coisas vão se organizar, vão estar mais claras. E a mentoria, normalmente, ela é um programa de acompanhamento. Você acompanha a pessoa e você direciona ela para tudo. A consultoria, ela é pontual, então você vai resolver um problema daquela pessoa. A empresa está com problema financeiro, então vou contratar um consultor financeiro, aí ele resolve o problema e ele vai embora. Agora, se eu quiser aprender a investir, aí eu vou contratar um mentor financeiro que vai me conduzir, vai me ajudar. Consultoria, normalmente são problemas pontuais que você vai lá, resolve e vai embora. Mentoria, você acompanha a pessoa por um processo. Qual que é a ideia? A ideia é, eu quero que vocês tirem a mente de curso, tipo, eu vou criar um curso, eu vou criar entendeu? Um e-book, eu vou criar tal, e eu quero que vocês voltem. É como se vocês estão no zoom in, eu quero dar um zoom out, sabe? Vamos olhar o método como um todo, e a partir dele a gente vai exemplificando e criando as coisas. Lembrem, pilar não é módulo, tá? Módulo não é pilar, não é isso. Isso aí já é outra questão, isso a gente vai falar quando a gente criar mesmo o produto de vocês. Não necessariamente um pilar, ele vira um módulo. É importante que os pilares de vocês estejam durante todo o curso. Por quê? Porque é para que as pessoas tenham resultado. Mas eu não vou falar disso agora para não confundir vocês. Eu quero que a gente foque no método. Quando a gente fala de método, a gente tem 5 pilares. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente tem 5 pilares para a criação de um método, certo? A gente tem o pilar da transformação desejada, o passo da transformação desejada, o referencial teórico, a pesquisa de campo, experiência pessoal e jornada do aluno. Qual que é um grande erro das pessoas? As pessoas, elas criam métodos baseados só em experiência pessoal. Ou seja, eu fui transformada e eu precisei fazer isso, isso, isso. Pronto, esse aqui é o meu método, experiência pessoal.
Beleza, esse é um ponto, esse é um passo super interessante do método, mas ele não é só ele que existe. O que a gente precisa pensar? A gente precisa começar pensando na transformação desejada. Ou seja, o que essa pessoa quer? Eu não vou abrir aqui, tem no Notion de vocês, enfim, aí tem esses 5 passos. Primeiro ponto, a gente vai precisar definir qual é a transformação que a minha cliente deseja, o que ela quer de fato. Cara, definir isso, esse é, tipo assim, eu vou ver tudo baseado nisso. Referencial teórico. Qual é a teoria? É embasado em quê? Gente, é sem brincadeira nenhuma. Esses aqui são os principais. Esses três livros são a base da minha metodologia de geração de desejo. Se a pessoa quiser aprender a gerar desejo, ela pode vir aqui nesses 3 livros que ela vai... Tudo que eu falo é baseado nisso aqui. O que é isso? É o meu referencial teórico. É o entender o que as mulheres... Como as mulheres compram, lógica do consumo, e é entender o vem da mente, não ao cliente. Ou seja, eu preciso que vocês mapeiem de forma muito, muito, muito clara qual é o referencial teórico de vocês, sabe por quê? Quanto mais profundidade, quanto mais embasamento você tiver, mais você consegue argumentar, mais você consegue trazer novos exemplos, mais você consegue realmente tirar aquela sensação de superficialidade. Porque na internet, no conteúdo, por exemplo, você pode até ser superficial, mas dentro dos seus cursos, não. Dentro da sua entrega, não. Dentro da sua entrega, você tem que ter embasamento. Dentro da sua entrega, você tem que ter referencial teórico. Você tem que saber o que você está falando. Senão, você vai estar só ali na superficialidade, você vai estar só, muitas vezes, replicando algo que você nem aplicou. Então, transformação desejada, o que de fato essa pessoa quer. E aí, eu vou convidar vocês a trabalhar com post-it. Quem não tem post-it, compra, porque para esse exercício é muito importante. Como que vocês vão trabalhar com post-it? Primeiro ponto, vocês vão colar um post-it assim, ó, transformação desejada. Pá, é isso aqui. Ah, Luana, mas o meu é muito subjetivo, e tananã, e é individual, cada pessoa tem a sua transformação. Eu sei disso, mas ela vai terminar, quando ela entrar em contato com o seu método, ela vai conseguir ter auto-amor, por exemplo. Beleza, ponto. Transformação desejada. Vamos para a experiência pessoal. O que eu fiz se eu sou a persona transformada? Ou seja, se eu fui transformada pelo meu método e agora eu estou ensinando ele, lembra, existem dois tipos de expert. A persona transformada, aquela que viveu as dores que a persona vive, que passou pelos mesmos problemas, que foi transformada e que agora ensina. E existe a persona transformadora, aquela que aprendeu sobre isso, que entende sobre isso, que tem experiência e que a partir disso ensina. Qual das duas é certo e qual das duas é errado? Não tem certo e errado. Exemplo de persona transformadora, um médico, um cardiologista. Ele não precisa ter passado por problema de coração para saber curar alguém que tem problema de coração. Ele não precisa ter quebrado um pé para ser ortopedista. Então, existem profissões, existem situações onde você é a persona transformadora. Existem outras situações que você é a persona transformada, que você viveu na pele o que a sua persona passa. Então, tanto se você viveu na pele, quanto se você já ajudou outras pessoas a viverem aquela transformação, você tem uma experiência pessoal. Então, você vai pegar ela. Beleza, tenho aqui a transformação desejada. Eu vou começar a fazer um brainstorm de tudo que eu acho que é importante para que essa pessoa tenha essa transformação. Então, eu acho que é importante isso, aquilo. Você vai pregando post-it de forma desordenada, sem ordem nenhuma. De forma desordenada, você vai colando. Tudo que você acha que aquela pessoa ela precisa para passar, para chegar naquela transformação. Beleza. Parou aqui? Existe algum livro que fale sobre essa transformação? Então, existe algum livro da Camila que fale sobre a nutrição comportamental? Com certeza.
Sobre o prazer? Sim. Sobre o auto-amor? Com certeza. Sobre questão de projeto? Claro. Sobre coaching? Com certeza. Inclusive, tem um aqui de coaching. Então, tipo assim, coaching com PNL. Eu comprei no sebo. É muito legal, eu tava lendo. Deixa eu pensar quais são os meus referenciais teóricos, quais são os livros que embasam o que eu faço, o que eu falo. E aí eu vou pegar. Aí não é para ficar lambendo o livro, não. Não é para comprar 786 livros para poder ler e só assim você se sentir capaz de falar alguma coisa, porque quem é você para falar alguma coisa, né? Quem é você para ensinar algo? E aí a impostora vem e fala: quem sou eu? Eu sou um lixo, não sirvo para isso. E aí o referencial teórico é só para te dar essa. É como se fosse a farinha para dar deixar ele forte. E aí a gente vai para a pesquisa de campo. Não tem como você criar método sem fazer pesquisa de campo. Até tem, as pessoas fazem, mas o que eu preciso entender na pesquisa de campo? O que os meus concorrentes estão fazendo? O que eles estão falando? O que os alunos dele estão falando? Tá tudo aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso nesse momento. Enfim, qual é as coisas importantes que o Google fala sobre isso? Então, eu vou lá e anoto. Beleza. Então, eu tenho toda a minha experiência pessoal. Uma coisa importante sobre o referencial teórico. Muitas vezes, você pode criar a sua metodologia baseado no livro. Essa metodologia da escada de valor, isso aqui que eu mostrei para vocês, dos produtos e tal, isso é um livro. Isso é o método de um livro. Não é a Luana que criou a escada de valor. Não, eu estou repassando para vocês o conhecimento teórico, certo? Ou seja, vocês podem usar essa referência teórica para trazer isso para dentro do método de vocês. Experiência pessoal e jornada do aluno. O que é a jornada do aluno? Quais são os passos? Aí, a partir disso, a gente vê quais são os passos que a sua cliente precisa. Vou começar eu estou com um caos aqui de informação e eu vou começar a organizar esse caos. Então, para que a minha aluna chegue nessa transformação, qual é o primeiro passo? Então, primeiro ela precisa disso, depois disso, aí a gente começa a construir a jornada do aluno. Então, percebe que criar a metodologia não é do nada, não é do dia para a noite, não é de forma aleatória. Existe um processo. E o porquê que isso é tão importante? Porque tudo vem do método. Absolutamente tudo. Então, os conteúdos, eles vêm do método. Muitas vezes, a dificuldade de criar conteúdo de vocês é a falta de método. Muitas vezes, assim, completamente. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um método, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Se eu tenho um método, eu posso chegar aqui, ó, abrir o método e falar assim: hoje eu quero criar um conteúdo sobre produto. Hoje eu vou criar conteúdo falando como criar o seu método, como eu criei o meu método, como eu ajudei minha aluna a criar o método dela, quais são os passos. E aí eu venho e apresento os 5 passos no meu conteúdo. Eu estou sem ideia. Eu vou falar sobre a escada de valor. O que é cada produto? Quais produtos podem ser vendidos em cada etapa? Vocês entendem que não me falta ideias, porque o método está aqui. Então, o que eu preciso criar conteúdo? É sobre isso aqui. Seu conteúdo é sobre o quê? É sobre o seu método, é sobre o seu produto, é sobre o que você fala, sobre o que você vende. Então, uma vez que você organiza o seu método, tudo começa a acontecer. A produção de conteúdo começa a fluir. Por exemplo, ideia de live. Como quisesse criar uma live agora? Como criar o seu método em 5 passos? 5 passos para criar o seu método. E aí, você entende que o que eu falaria? Isso aqui que eu falei para vocês. Então, tá tudo pronto. Quando a gente mergulha na metodologia, a gente consegue deixar tudo alinhado. E é por isso que esse é o primeiro passo. É por isso que essa é a primeira lei. E é por isso que ela se chama Lei da Clareza. Porque quanto mais clareza você tiver do que você faz, mais transformação você consegue trazer para o seu cliente.
Quanto mais clareza você mostrar na sua metodologia, dos passos, quanto mais você mostrar que existe um caminho, mais esse cliente vai ter desejo de comprar de você. Por exemplo, falou que eu mapeei aqui as 7 leis do desejo, entendi que eu vou falar sobre produto, cliente, autoridade, posicionamento, perfil, conteúdo e vendas. Entendi que eu vou falar de tudo isso. Beleza, mas o que eu vou falar dentro de cada coisa? Veja, esse método, inclusive, foi um grande desafio, porque ele é completo. O que eu entendi? Eu entendi que esses 7 pontos são essenciais para que uma pessoa tenha um negócio no digital. Que eu não tinha como eu virar para vocês e falar assim, aplica tal funil, para você vender, sendo que você não tem nenhuma estrutura de metodologia pronta. Como é que você vai vender? Qual produto? Então, eu entendi que esses 7 pontos fazem parte de um negócio no digital. Mas dentro de cada um desses pontos, o que eu vou trabalhar? E aí eu vou entrando cada um deles. Sem brincadeira nenhuma. Tem um livro que fala sobre a lei do pertencimento. Tem outro livro que fala sobre a lei da atenção. Tem outro livro, tu entende? Tipo assim, cada pilar do meu método, ele pode ser muito profundo. É exatamente essa ideia que eu vendo. Então, se tem uma pessoa no mercado que ela não sabe onde ela quer chegar, ela ainda está perdida, ela é atraída por essa narrativa de que eu vou comandar a minha própria história. O que eu faço muito, tá? Sinônimos de comandar, governar, dominar a própria vida. Poderia falar dominar a sua vida, mas por que eu escolhi comandar? Porque faz parte do marca, juntando com a história. Porque a gente também vai trazer isso para vocês, a gente também vai trazer o que do branding de vocês, o que da história de vocês pode ser trazido para virar marca. E outra coisa, usa comandar, meu amor, não tem problema nenhum. Gente, vocês podem me copiar à vontade. O quanto vocês quiserem, tá todo mundo em nichos diferentes, e mesmo que não seja o mesmo nicho, mesmo que seja o mesmo nicho, tipo, tá tudo certo. Eu não tenho isso. E outra coisa, roube como artista. Uma coisa importante ainda sobre o método, a gente chama de hipótese de solução. Vamos lá, preste atenção. Sucesso, mulher de 30 de sucesso. Essa aqui é a mulher de 30 de sucesso, certo? A Luana vai dizer que a mulher de 30 de sucesso, ela vai ter sucesso quando ela tiver um negócio no digital. A Camila vai falar que a mulher dos 30 de sucesso é a mulher que sabe lidar com a alimentação e com o corpo. A Lieta vai falar que a mulher de 30 de sucesso é a mulher que sabe se conhecer e já entende os seus limites e tal, e não se sabota. A Lívia vai dizer que a mulher dos 30 de sucesso é aquela que tem um projeto organizado e tem tudo arrumadinho, bonitinho no Notion. A Luma vai dizer que uma mulher de 30 de sucesso é uma mulher que... Independente do que as pessoas te falem, tu escolhe qual é a tua hipótese de solução. E toda a hipótese que você escolher, vai ter alguém que vai refutar. Tudo que você... Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu falasse, como eu falava antigamente, de conteúdo estratégico. Eu falava, você só vai vender no digital se você fizer conteúdo. Aí o fulano falava, você não precisa fazer conteúdo para viver do digital. Sempre vai ter alguém que vai falar o contrário de você, ou vai falar uma coisa diferente, ou vai falar algo. Não importa. Não existe certo e errado. Existe a sua hipótese de solução. Existe a sua forma de falar com essa mulher. Então, para você, essa é a sua hipótese de solução. É a forma como você soluciona esse problema. Se para fulano ela vai solucionar de outra forma, não interessa. Se outra psicóloga defende, não interessa. Não precisa falar sobre tudo, amor. Não precisa. Porque senão você vai endoidar. Não tem como dar conta de tudo. E vão ter coisas que você não vai se sentir pronta para fazer. Vou dar um exemplo. Eu não falo de tráfego. Eu não sei tráfego. Eu sei o básico do básico de tráfego. Eu vou falar de um negócio precisa de tráfego. Precisa, mas eu não falo, porque eu não sei. Então, tipo assim, cara, eu não me sinto confiante para falar sobre esse ponto. Não fala sobre esse ponto. Porque se você insistir, e aí é por experiência própria, se você insistir em falar de um ponto que você não se sente pronto, e você não vai se sentir pronta, talvez, nos outros, mas tu tá entendendo o que eu tô falando, né? Tem uns que são mais sensíveis do que outros.
É decisão e posicionamento. Decisão e posicionamento. É assim, essa é a minha forma de trabalhar. E aí você vai atrair pessoas que concordam com o que você está falando. Tipo assim, isso é incrível, isso é autoimagem. A forma como você se vê reflete tudo. A forma como você se enxerga de que você é uma mulher que consegue gerar aquela transformação, você vai conseguir gerar aquela transformação. Se você se vê como uma mulher que não consegue, você também vai ser uma mulher que não consegue. Você vai ser exatamente o que você quiser, o que você acreditar, o que você consegue, o que você não consegue. Então, isso é autoimagem. Luana, mas esse ponto aqui é meu calcanhar de Aquiles, é algo que eu não me sinto confortável, é algo que não me... Ainda dói no corpo, ainda ressoa aqui no corpo. Então, eu não vou falar sobre isso. Por quê? Porque não quero entrar nessa questão. Próximo. Então, beleza. Já que a gente entendeu essa parte, agora a gente precisa entender onde que a gente coloca cada um dos produtos. E aí a gente vai falar sobre isca gratuita, produto de entrada, produto principal e produto high ticket. E aí aqui, o que eu acho muito importante que vocês entendam? Não é para pensar e sair fazendo tudo agora, ao mesmo tempo, na doida. Fiquem tranquilos, a ideia aqui é para que vocês saibam o que é cada coisa, né? Ter clareza, para que a partir disso a gente consiga entender quais são os pontos. E aí, primeiro de tudo, o que eu aconselho, acho que eu já falei aqui, que eu aconselho o high ticket, vocês terem um high ticket, um produto que seja de acompanhamento. Por quê? Para que vocês estejam do lado da cliente, saibam exatamente os desafios, as dificuldades. Então, ter um produto de high ticket e ter um produto de entrada ali que vá sendo ofertado sempre de downsell. Então, por exemplo, a pessoa não fechou com você o high ticket, ela tem uma outra opção mais barata ali para pelo menos você não perder aquela venda. E aí a gente precisa desses dois paradas. Isca gratuita, a apresentação da sua metodologia. Então, por exemplo, eu estou falando sobre criação de conteúdo, aí vamos supor, criação de método, aí vamos supor que eu faça uma isca gratuita sobre método, sobre isso. E aí, no final, o que eu faço? Uma apresentação da metodologia, uma pequena parte, na verdade, dessa metodologia, e eu coloco um pitch de vendas para um produto pago. Então, Luana, eu quero criar uma isca gratuita. Eu quero criar algo que chame a atenção das pessoas, que eu possa dar de forma gratuita. Então, sempre a isca precisa ser uma parte da sua metodologia com um pitch de vendas para o produto pago. Qual é o produto? Seja produto de entrada, produto principal, produto high ticket, não importa. Nunca dê nada de graça, assim, sem fazer um pitch para o produto pago, porque senão você está perdendo seu tempo e a gente não é ONG, né? Nós somos uma empresa. Objetivo da isca gratuita: aumentar o nível de consciência. Então, aumentar o nível de consciência e apresentar o método. Eu pego essa pessoa que não sabia nada sobre criação de conteúdo, sei lá, e essa pessoa ela já aumenta o nível de consciência, ela já fica mais consciente sobre o que isso significa. Ao mesmo tempo, eu apresento o método para ela. Quais são os tipos de isca gratuita? Imersão gravada, imersão ao vivo, aulas secretas, lives semanais, e-books. Então, por exemplo, por que eu parei de fazer live semanal? Porque eu estava sem nada para ofertar. O VHM tiver voltado, depois que tiver estruturado, eu vou voltar com as lives semanais. Por quê? Porque lives semanais são iscas gratuitas, onde eu posso fazer um pitch para o produto pago. Ah, Luana, eu vou fazer live por fazer. Não faça isso, não perca seu tempo, igual eu perdi muito tempo. Ah, mas isso é legal para treinar? É legal para treinar, mas a gente tem muita coisa para fazer. Então, quando a gente se dedica para fazer uma live, é muita dedicação para isso. Então, é importante que quando você faça isso, você tenha um objetivo. Eu não sou contra lives semanais, pelo contrário, eu adoro, mas eu acho que sempre tem que ter algo no final, ou um objetivo de levar as pessoas para um grupo VIP, para você ofertar algo no grupo, ou um objetivo de você vender um produto, não importa.
isso aqui tudo vira isca gratuita, certo? Qual que é a implementação de uma isca gratuita? É o faça você mesmo. Então, você ensina e a pessoa faz. Você não tem como fazer por ela. Qual é o ticket gratuito, no caso da isca, né? O suporte nenhum e acesso nenhum acesso a você. Então, por exemplo, na live a pessoa só tem acesso a você ali. Não tem, tipo, uma área de membros, um local, um grupo onde ela possa perguntar. Vocês têm alguma ideia do que podem ser feitos de isca gratuita no negócio de vocês? É tudo a mesma coisa, só muda o nome, tá? Workshop, imersão, aula secreta. A imersão, na verdade, ela pressupõe que você faça um pouco mais de tempo. Você imerge mesmo. Então, normalmente pode ser 2 dias de imersão. Mas é uma aula gratuita. É um funil de vendas com uma aula onde você pega um assunto que a pessoa queira muito, ensine o assunto nessa aula e no final da aula você faz um pitch de vendas. Então, isso é uma isca. Então, tipo assim, agora podem ser aulas gravadas também. Então, eu vou gravar uma aula sobre assunto tal e no final eu vou fazer um pitch. Então, tudo isso são iscas, certo? E aí a gente vem para os produtos de entrada. Lembrando que produto de entrada, o que é um produto de entrada? É uma pequena parte da sua metodologia que gera transformação rápida e pontual com uma solução que pode ser copiada e implementada. Qual é o grande erro? E aí eu me coloco nesse erro também. O grande erro das pessoas com o produto de entrada, achar que o produto de entrada tem que ser um curso com 30 aulas. Não. Qual que é o objetivo do produto de entrada? Consumo rápido, capaz de gerar resultado em 24 horas ou 48 horas, gerando uma transformação pontual. Então, por exemplo, quais são os tipos? Checklists, desafios, e-books, ferramentas, imersões ao vivo, que ficam imersões ao vivo. Qual que é a diferença entre imersões ao vivo na isca gratuita e imersões ao vivo no produto de entrada? A imersão de ao vivo na isca gratuita são aulas gratuitas. Você vai dar aula de forma gratuita para aquela pessoa e no final vai fazer um pitch. O que é uma imersão ao vivo no produto de entrada? A pessoa paga para participar da imersão e recebe a gravação. Então, ela paga um valor para participar daquela imersão. Na verdade, ela pode receber a gravação ou não, mas ela tem que pagar um valor. Então, muita gente faz isso atualmente e no final dessa imersão também faz o pitch para outro produto. Então, imersão ao vivo, masterclass, que é a mesma coisa, planilha, um curso gravado, né? Tipo, tem um curso gravado menorzinho, então vou fazer um curso só sobre o método estrela, só sobre conteúdo, só sobre tal coisa, bem rápido, pontual. Certo? Implementação também é o faça você mesmo. Você vai ensinar para a pessoa fazer. Qual é o ticket? Normalmente, tickets de R$ 27,00 até tickets de R$ 297 são considerados produtos de entrada. Por que até 297, Luana? Porque são produtos que não têm tanta barreira de entrada. Por exemplo, é muito mais fácil. Eu tenho absoluta certeza que vocês já compraram vários cursos de R$ 97,00 simplesmente porque era R$ 97,00. Tipo assim, R$ 97,00, deixa eu passar aqui o cartão. Agora, quando é 297, 300, 400, vocês param e pensam, peraí, eu preciso mesmo desse curso? Peraí, não tem como eu pegar de outro jeito? Não tem como ter esse conteúdo? Enfim. Então, a ideia do conteúdo do produto de entrada ser mais barato é exatamente não ter barreira de entrada. Fazer com que as pessoas comprem sem pensar muito. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter transformação. Pelo contrário, ele precisa ter uma transformação rápida. Então, o que é esse capaz de gerar resultado em 48 horas? É muito para que esse produto de entrada ele tenha transformação, para que ele não seja, por exemplo, só um e-book aleatório.
Vamos supor, narrativa, um produto de entrada de narrativa. Eu posso fazer um produto de entrada em narrativa em formato de e-book, para que a pessoa pegue aquela narrativa, copie e implemente. A ideia é essa. Ah, Luana, sou de desenvolvimento pessoal, tanana, como é que a pessoa vai ter transformação? Cara, você vai desafiar a pessoa no e-book, você vai desafiar a pessoa a ter uma ação. Então, vamos supor que no e-book você coloque a pessoa para começar a tomar banho gelado. No final, ela teve alguma transformação, nem que seja banho gelado, nem que seja, tipo, todos os dias acordar e agradecer e fazer uma oração, não importa. Qualquer coisa que você faça a pessoa ser transformada de forma rápida. E aí, qual que é o suporte desse produto de entrada? É na plataforma, onde ela estiver hospedada. Então, se está na Eduz, o suporte é lá, a pessoa escreve o comentário dela na plataforma, não tem contato direto com você. E o acesso é pouco contato, que é basicamente na plataforma. E aí a gente vem para o produto principal. Esse produto principal é a sua metodologia gravada, organizada, ensinando a estratégia e tirando dúvidas. Então, qual que é o objetivo? É o seu método levar a uma transformação mais completa. Então, é a pessoa, de fato, ter uma transformação completa com o seu método, só que ele é gravado. Então, na verdade, ele pode ser curso gravado ou curso ao vivo. Você pode entregar ao vivo. Tantos encontros. Já fiz os dois formatos, tá? Os dois são bons. O curso gravado ele é mais organizado, mas o curso ao vivo é mais interativo. As pessoas interagem mais. É bem gostoso de fazer. Implementação. Faça com a minha ajuda. Por quê? Normalmente, qual é o ticket desses produtos? É um ticket de 297 até 1.997. Então, de 297 até 1.997, você pode fazer um curso ali gravado, com encontros ao vivo, tirando dúvida. Pode ter um suporte médio. Na verdade, suporte não. Mensagens em grupo. Fazer um grupo ali para a pessoa mandar mensagem, para ela tirar dúvida. Você pode criar esses grupos sem problema nenhum. E o acesso a você é um médio, contato. Então, ela tem um pouco de contato ali com você, porque ela está na sua metodologia. Esse aqui, com certeza, vocês já entraram em algum produto principal desse de alguma pessoa. Esse é fato. E o high ticket, o que é o high ticket? É toda a metodologia, mais o seu acompanhamento do ponto A ao ponto Z. Através de mentoria, análise, correção, então, etc. O que você puder entregar no high ticket, você entrega. Qual que é o objetivo? É ter o seu método com acompanhamento de perto. Aqui, sendo feito por você ou com você para o cliente. Então, quais são os tipos de high ticket? Consultoria, mentoria individual, em grupo e serviço de implementação. Beleza? Serviço de implementação. Qual é a implementação? Faça com o meu acompanhamento. E aí, aqui faço com você, no caso, e o faço por você. No caso, por exemplo, do meu exemplo, da minha mentoria individual, eu faço por você. Eu faço pela pessoa, né? Eu crio o conteúdo da pessoa, eu crio a estratégia da pessoa. Aqui na mentoria em grupo, eu faço com você. Então, eu vou fazer junto com você. Vocês têm toda a abertura de, por exemplo, colocar um conteúdo lá no grupo para eu poder analisar. Eu vou fazer junto com você, mas eu não vou fazer por você. Na verdade, vão ter encontros quando a gente estiver falando de conteúdo que às vezes eu vou fazer por você, mas percebe que é algo bem pontual, não é o objetivo da implementação da mentoria. Qual é o ticket? De 1.997 ao infinito.
Então, não tem limites para o high ticket. Literalmente, não tem limites. Encontros ao vivo, o suporte nos encontros ao vivo e contato com você, o acesso a você, na verdade. Muito contato. Então, a pessoa vai ter, tipo, muito contato com você o tempo inteiro, tirando dúvida e tudo mais. E todos esses, e tendo realmente você ali do lado para tirar todas as dúvidas dela. Então, o que aconteceu? A gente entendeu a diferença entre perpétuo lançamento e high ticket, a gente olhou para a escada de valor, entendeu o que é a metodologia, e a partir do entender o que é a metodologia, a gente consegue ter uma noção melhor do que é cada produto, de cada produto precisa ser feito. Luana, e agora? Eu vou enlouquecer e tal, tem muita coisa para fazer. O que eu queria que vocês pensassem? Qual que é o objetivo de hoje? Que se eu tiver cumprido esse objetivo, eu vou estar super feliz. Primeiro ponto, olhar para esse método, deixar ele bem lapidado. No caso de Cami, que já tem, qual que é o próximo passo? Estruturar o high ticket. Tá, então a gente criou um método. Do método, a gente pega o método, coloca o acompanhamento, vai para o high ticket, e aí, a partir disso, a gente constrói também o produto de entrada. Então, foco agora. Método por ordem de prioridade. Olhar para o método, depois olhar para o high ticket, depois olhar para o produto de entrada. O que a gente pode pensar, por exemplo, de high ticket? Um grupo, uma mentoria em grupo, entendeu? E aí, gente, eu quero falar isso de uma forma bem tranquila mesmo para vocês. Não precisa começar com 2.000. Não precisa começar com 2.000. Vocês podem começar por um valor mais acessível. Para quê? Para que vocês tenham resultado, tenham pessoas, tenham cases de sucesso, tenham depoimentos. Porque no começo, na verdade, sempre isso é importante, mas principalmente no começo, isso é essencial. Você é multipotencial. Isso você precisa entender. Pessoas que gostam de muitos assuntos diferentes, que falariam horas sobre diversas coisas diferentes. Então, pensa na tua cabeça, pensa na tua mente, que, tipo assim, tu não tá deixando de fazer coisas, tipo, tendo que abrir mão. É só que essa fase precisa desse objetivo, porque no começo eu tinha muito essa confusão, tipo, meu Deus, mas marketing. Marketing fala de posicionamento, marketing fala de brand, marketing fala de conteúdo, marketing fala de vendas, marketing fala de muitas coisas. Então, tipo assim, cara, eu preciso, nesse momento, focar nisso. E aí, tu entende que eu foco nisso na minha comunicação, eu entrego o que a pessoa precisa, o que a pessoa tá querendo, faturamento. Só que aqui dentro do produto, você encontra tudo isso que eu falei. Você encontra conteúdo, posicionamento, branding, entende? Vendas, você encontra tudo. Mas primeiro a gente vem para o que ela quer. Então, o que ela quer de fato, o que é o maior desejo dela. Pensa sempre assim, eu não vou deixar de falar sobre as outras coisas, mas eu vou só focar aqui nesse momento. Meus amores, um beijo. A gente vai se falando.